Olá, muito obrigado por vir aqui. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo. Este é o canal Ministério Essência Cristã. Peço a você que se inscreva, que ative o sininho de notificações, que após a exibição do vídeo teça comentários e que partilhe nas suas redes sociais o link deste vídeo. No seu WhatsApp, no seu Facebook, Instagram, no Twitter, onde você puder, porque isto fará com que o nosso canal seja localizado pelo algoritmo e nos ajudará bastante. Eu agradeço de coração. Estou pregando sobre o lar cristão. E hoje o texto do qual vou falar, com a graça de Deus, está em Hebreus capítulo 13, no versículo de número 4, que diz assim: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Leito sem mácula. Aliás, um irmão que assiste ao nosso canal pediu para que em algum momento eu abordasse esse assunto. Chegou a hora. Leito sem mácula. Cama sem sujeira, sem impureza, sem contaminação. De que o autor estaria falando, inspirado pelo Espírito Santo? Ele está falando sobre o matrimônio. Ele está falando sobre o casamento. E ele fala que um lar cristão deve ter um casamento sem pecado. Porque há muitas uniões que, conquanto sejam a união entre um homem e uma mulher debaixo de um teto, não são casamentos. São uniões que não contam nem com a credencial oficial do Estado, nem tampouco com a bênção celestial, porque não correspondem a um casamento. Muitas vezes são pessoas que já têm outros relacionamentos e estão numa relação que não agrada a Deus e que se constitui em pecado. Então, o leito sem mácula é, primeiro, um casamento. Um casamento entre um homem e uma mulher que admitem e que fazem e tecem compromissos de fidelidade um para com o outro. Também é um casamento entre duas pessoas que prometem fidelidade conjugal, onde não deixarão que ninguém mais penetre nesta relação, que não haja uma terceira pessoa neste relacionamento. É um casamento puro, feito na presença de Deus e que mantém este acordo, este compromisso o tempo todo. Mas leito sem mácula também significa a pureza do relacionamento e a intimidade deste relacionamento. Vamos ser honestos e sinceros. Qual é a conversa, muitas vezes, nos salões de cabeleireira, ou nos barbeiros, ou nas mesas de bar, ou junto dos amigos? São as intimidades do casal. É ou não é verdade? Quantas mulheres gostam de falar sobre a sua intimidade conjugal, sobre as coisas que acontecem entre as quatro paredes do casal, e elas acabam falando sobre coisas que não deveriam falar. E os homens a mesma coisa, para contar as suas vantagens junto do seu círculo de amizades. Segundo a Bíblia, isto é pecado. Porque aquilo que é realizado entre o casal com a bênção de Deus é privado. Muitos encontros de casais não passam de encontros espúrios, porque expõem a intimidade do casal para outras pessoas. Há muito palestrante por aí, palestrante engraçadinho, palestrante que é o queridinho das mídias, que conta impropérios ou fala de intimidades de relacionamento que não deveriam ser publicadas, porque se constituem em constrangimento, em indecência, em imoralidade. Nós devemos fazer com que o nosso leito, a nossa cama, seja privada para nós,
não para outros, nem sobre o pretexto de partilhar para saber a opinião. Quando muito, quando estivermos num aconselhamento bíblico, alguma coisa, mas não a nossa intimidade, porque ela não diz respeito a mais ninguém. O lar cristão deve ser preservado da exposição pública. É claro que coisas boas e bonitas nós devemos expor, por exemplo, a família reunida, os nossos filhos, uma refeição, isto sim. Mas o que acontece no dia a dia dentro da nossa casa, da nossa família, não é da conta de ninguém. O que nós vemos hoje nas redes sociais é a absoluta falta de privacidade do convívio familiar das pessoas. As pessoas estão ávidas por saber o que aquela celebridade fez ou deixou de fazer, com quem ele saiu ou com quem falou, para quem ligou ou para quem mandou uma fotografia indecente e imoral. Isto é pecado, Deus não se agrada. A nossa casa deve ser um jardim privado, não uma praça pública. Portanto, se você tem o costume de contar detalhes sobre a vida do seu lar para as pessoas, da maneira do tratamento do seu marido para consigo ou da sua esposa para consigo, das intimidades sexuais da sua vida, cuidado, o seu leito está maculado, o seu leito está em pecado. Se você é do tipo que quer conhecer a intimidade dos outros e quer assistir vídeos de intimidade alheia, cuidado, isto é pecado e o seu leito está maculado. Se você se filma ou se fotografa em coisas constrangedoras, ainda que seja para o uso privado, cuidado, isto é pecado, o seu leito está maculado. Se você usa destas informações para passar para os seus familiares, para passar para pessoas que são da sua intimidade, cuidado, isto é pecado, Deus não se agrada. O seu leito é privado, é seu, não é de mais ninguém. E as intimidades da sua família, com as exceções que eu falei, as coisas maravilhosas, o compartilhar fotografias públicas de uma refeição, de um passeio, com cuidado, porque há muitas pessoas que tornam a sua vida privada pública e expõem a família ao risco. Quantas mães fotografando seus filhos entrando na escola ou saindo daquela tal perua Kombi que leva o Kombi é do meu tempo, da van que levava para a escola, colocaram em risco a sua criança porque os sequestradores foram lá buscá-la. Quantas pessoas vão até a praia ou vão à piscina e se fotografam em trajes de banho que depois serão usados sensualmente por pessoas pervertidas? Tome cuidado com o que o seu filho ou a sua filha mandam ou recebem pelo celular ou pela internet. Cuidado com joguinhos. E a intimidade do seu lar deve ser preservada. O leito sem mácula. O que o seu marido diz para você, ou o que a sua esposa diz para você, no privado, não é da conta de ninguém. É algo seu, é algo do seu convívio. E não apenas não partilhe, mas como não deixe ninguém penetrar na intimidade do seu lar. Porque Deus quer que o casal seja marido e mulher e apenas os dois, mais ninguém. Isto é o leito sem mácula. Deus ama o leito sem mácula. Um homem e uma mulher, até que a morte os separe. Quero deixar isto bem frisado. Até que a morte os separe. Agora, mantenha esta santidade do seu leito. E eu tenho certeza que Deus abençoará a sua vida. Leito sem mácula no nosso lar. Oremos. Santo Deus e eterno Pai, muito obrigado pela tua palavra que edifica a nossa fé e que faz bem para o nosso coração. Nós te pedimos que
cada um de nós, casados, tenhamos um leito sem mácula, sem imoralidades, sem indecência, sem contaminação, sem publicidade. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra é altamente esclarecedora para o nosso coração. E eu te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado por assistir ao vídeo do meu canal, Ministério Essência Cristã. Mas deixe-me falar uma coisa. Peço a você que, além de se inscrever, que mande o link deste vídeo para os seus amigos no WhatsApp, no Instagram, no Twitter, no Facebook e em qualquer outra rede social. Porque se você fizer isto, me ajudará a fazer com que o canal seja localizado pelo algoritmo, além do que poderá propagar a mensagem que aqui pregamos. Também quero pedir a você que considere ser um dos mantenedores deste canal. Através deste Pix, você pode consultar a Deus e perguntar a Ele: Senhor, este canal está fazendo tão bem para a minha vida espiritual, eu quero cooperar. Peça a Deus para que Ele lhe diga e você pode executar esta obra missionária através deste Pix. Veja as sugestões que estão aqui em volta e até a nossa próxima produção, se Deus quiser. Tchau!